para me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança. A leitura hoje está em Hebreus, capítulo 2, de 5 a 18. Jesus suportou várias tribulações. Ele vem em auxílio dos que são atribulados. Eu sou João Batista e nesta quinta-feira de adoração trago até você essa palavra que com certeza vai tocar no fundo do seu coração, te fazendo refletir nesse grande amor de Deus por cada um de nós. Vamos à leitura. Não foi tão pouco aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro de que falamos. Alguém em certa passagem afirmou que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Por pouco tempo colocastes inferior aos anjos, de glória e de honra o coroastes, e sujeitaste a seus pés todas as coisas. Ora, se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe ficasse sujeito. Atualmente é verdade, não vemos que tudo lhe esteja sujeito, mas aquele que fora colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos, por sua paixão e morte, coroado de glória e de honra. Assim, pela graça de Deus, a sua morte aproveita todos os homens. Aquele para quem e por quem todas as coisas existem, desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição, pelo sofrimento, o autor da salvação deles, para que santificadores santificados formem um só todo. Por isso, Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E outra vez, quanto a mim, ponho nele a minha confiança. E eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Veio em socorro não dos anjos, e sim da raça de Abraão, e por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante a seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. De fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Batista e tenho um convite muito especial a fazer a vocês. Dia 22 de outubro vai acontecer na sede da Renovação Carismática Católica em Patos de Minas o Retiro Palavra de Esperança. Para você participar é muito simples. Do dia 2 ao dia 20 será feitas as inscrições via Pix, né? Você faz o depósito no valor de R$30, manda o comprovante aqui, está aparecendo aqui embaixo, todos os contatos, né? O Pix e o número para o qual você vai encaminhar o comprovante e fazer a sua inscrição. Será uma alegria receber cada um de vocês. Dia 22 de outubro, em Patos de Minas, valor da inscrição R$30 para ajudar nas despesas com a alimentação. Tenho certeza que será um retiro que vai transformar a sua vida. Espero cada um de vocês. Combinado? Forte abraço e até lá. Versículo 18. De fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Amados, e eis aqui o tema desta fala de hoje, dessa mensagem de hoje. Jesus, quantas dores, dificuldades e tribulações que ele viveu, né?
quantas perseguições, e isso sem ter motivo algum, sem ter nenhuma razão para ele estar enfrentando. E o interessante é que a palavra nos leva a entender que por Jesus ter enfrentado tantas tribulações, ele é capaz de uma forma ainda mais sensível de entender tudo aquilo que eu e você enfrentamos. Por exemplo, Jesus chorou, certo? Quando ele se sentiu sozinho, quando ele viu seu amigo Lázaro morrer. Então, por isso que Jesus entende tão bem quando alguém às vezes está triste, solitário, abandonado, e reza a ele, e ele consegue traduzir essa oração de uma forma tão maravilhosa. Por quê? Porque ele viveu na pele. Quando alguém está com alguém que ama doente e reza, ou quando perde alguém e reza, Jesus consegue traduzir tão bem essa oração. Por quê? Porque isso aconteceu também com ele. Então eu quis usar exatamente o último versículo como o título dessa mensagem de hoje, para começar dizendo ao seu coração e ao meu coração: Jesus entende a nossa dor, Jesus entende o nosso sofrimento, porque ele viveu aqui nessa terra, ele passou por tantas coisas semelhantes a que nós passamos, menos o pecado. Então ele é capaz de compreender todas as orações que elevam a ele, porque ele viveu tudo isso de forma muito visível e sensível. Ele sentiu em seu próprio corpo, ele foi traído, ele foi negado. E aí a gente poderia ficar aqui citando várias coisas que Jesus teve que enfrentar, e enfrentou tudo isso por amor a cada um de nós, para a nossa salvação. E ao ter enfrentado a negação, a traição, o abandono, por ter enfrentado tantas coisas tão difíceis, ele é capaz de entender com tanta clareza a nossa oração, quando elevamos a ele uma prece sincera e verdadeira em meio às tribulações que vivemos. E a leitura, ela vai dizer desde o início o seguinte: não foi tão pouco aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro de que falamos. Alguém em certa passagem afirmou, e aí vai citar uma leitura do Salmo, capítulo 8, versículo 5, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, por pouco tempo colocaste inferior aos anjos. De glória e de honra o coroaste, sujeitaste a seus pés todas as coisas. Ou seja, por pouco tempo sujeitastes, colocou Jesus inferior aos anjos, por pouco tempo. Que tempo é esse? O tempo em que ele foi colocado aqui na terra. O tempo que ele habitou entre nós como um homem. Então a palavra traz bem claro que nesse tempo, por ele ser um homem aqui entre nós, ele foi colocado menor do que os anjos, Então, Jesus se sujeitou, por obediência, por amor, por entrega. Olha outra característica que nos ensina como vencer as adversidades: obediência, amor, doação. Jesus só foi capaz de vencer tudo isso, primeiro, porque confiou em Deus Pai, pedindo a Ele força, e Ele foi capaz de vencer. E porque com certeza a obediência, o amor, a doação fortalece o coração do servo de Deus, Então, outra coisa interessante da leitura de hoje, nós já lemos inclusive uma parte dela agora, relemos, é o tanto de citação bíblica que ela traz novamente, como a leitura do primeiro dia que nós meditamos Hebreus capítulo 1. Então dá-se a perceber aqui que o autor sagrado, ele realmente era alguém que trazia ao pé da letra a palavra de Deus, e com certeza era alguém apaixonado pela palavra, porque toda leitura que nós lemos até agora tem citações do Antigo Testamento. Isso é muito interessante. Versículo 8 continua: ora, se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe ficasse sujeito. Atualmente é verdade, não vemos que tudo lhe esteja sujeito. A sensação, às vezes, de nós que estamos aqui nessa terra,
vendo às vezes tanta coisa errada, vendo às vezes tanta coisa que parece, onde está Deus, parece que esse sentimento que às vezes nós temos, né? Atualmente é verdade, não vemos que tudo lhe esteja sujeito, não conseguimos perceber a olho nu, né? Não conseguimos perceber, às vezes nem pela fé, que tudo está sujeito a Jesus, né? Então a gente começa às vezes a pensar, aonde está a ação de Deus? Mas nós esquecemos que Deus está acima de todas as coisas e realmente tudo está sujeito a Ele. Só que Deus respeita a escolha de cada um, o livre-arbítrio, e tudo tem também o seu tempo, né? Vai ter o tempo em cada situação onde a graça, a glória e a manifestação de Deus irá acontecer. Então você não precisa ficar pensando aí que tantas coisas de errada que você vê não vai ter resposta ou a ação de Deus, não. Pode ficar tranquilo, tranquilo. Tudo isso que você vê às vezes de injustiça, de coisas que você pensa assim, gente, mas onde está Deus? Deus está vendo com os seus olhos bem atentos cada situação e cada realidade. E tudo será julgado pelas mãos de Deus no momento certo, na hora certa. Porque, repito, tudo está sujeito a Deus. Tudo está sob o seu domínio. Versículo 9. Mas aquele que fora colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, quem que é? Jesus. Nós o vemos por sua paixão e morte coroado de glória e de honra. Tá vendo? Então, esse Cristo que foi colocado abaixo dos anjos por um tempo, ele foi coroado de glória e de honra. Então, em todos os lugares, todas as situações, tudo vai ter o agir de Deus e em tudo Deus com certeza sempre vai manifestar a sua glória. Porque lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, fala que aqueles que são humilhados serão exaltados. E isso aconteceu com o próprio Cristo na pele, né? Porque quanta humilhação, quanto desrespeito, quanta dor Cristo teve que viver. Mas, ao fim de tudo, ele, né, por sua paixão e morte, foi coroado de glória e de honra. Você que está me ouvindo aí, que tem às vezes enfrentado, né, muitas situações, muitas lutas, você continua firme em Deus, porque sua vitória vai chegar. Deus, em algum momento, ele vai manifestar o seu poder e a sua ação em sua vida. Ele que suportou tantas tribulações, ele vem em auxílio a todos aqueles que são atribulados. E na hora certa, a recompensa, a vitória, a graça virá sobre a sua vida. Versículo 9 termina dizendo: assim, pela graça de Deus, a sua morte aproveita a todos os homens. Mas é claro que pela morte de Cristo todos nós somos alcançados por sua misericórdia, e pela sua misericórdia foi alcançada a nós também a salvação, a vida eterna. Versículo 10, aquele para quem e por quem todas as coisas existem, desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição pelo sofrimento o autor da salvação deles. Então, quem que é aquele e por quem todas as coisas existem? É claro que é Deus Pai, o Criador. Ele desejando que todos os filhos fossem salvos, ele elevou à perfeição, à santidade, o próprio Cristo Jesus pelo sofrimento, né? Ele que é o autor da salvação de todos. Olha que bonito do versículo 11, para que santificador, Jesus, e santificados, eu e você, os homens, formem um só todo, um só povo, o povo de Deus. O santificador é Jesus, e quem ele santifica é cada um de nós. E ele quer que todos nós sejamos um só todo. Por isso Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos. Somos irmãos em Cristo Jesus, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E outra vez, quanto a mim, ponho nele a minha confiança. E eis aqui eu e os filhos de Deus que Deus me deu. O próprio Jesus vai dizer: somos seus irmãos. Somos irmãos em Cristo. Se Cristo é o herdeiro do céu, né, o primogênito, nós com ele somos os
co-herdeiros, herdeiros com Cristo do céu, que ele conquistou na obediência, vencendo as tribulações, sabendo, conhecendo todas as dores na própria pele, por amor e misericórdia. Por isso, ele compreende com tanta clareza quando nós sofremos e enfrentamos dificuldades, porque ele viveu isso na pele, passando pela humilhação, porque Cristo não precisava estar aqui, mas foi vontade do Pai, e ele, para cumprir a vontade do Pai, foi fiel, obediente, vencendo a desobediência de Adão e Eva, vencendo todas as más escolhas de Adão e Eva. Jesus permanece fiel, Jesus se entrega por inteiro, passa por toda humilhação e tribulação, para que eu e você fôssemos alcançados pela misericórdia do Pai. Versículo 14: porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Que autoridade, quanta força, quanto poder existe nessa obediência de Cristo, nessa entrega total, vivendo nessa natureza humana, na carne, no sangue. Ele participou de tudo a fim de destruir pela sua morte, porque a morte de Cristo não é o fim. A morte de Cristo é o fim do demônio, é o fim do império da morte, é o fim de tudo aquilo de ruim que estava acontecendo. Porque a partir da morte de Cristo, abriu-se as portas do céu a todos os filhos de Deus, para que a salvação chegasse a cada um de nós, destruindo assim Satanás, destruindo assim demônio e abrindo-nos as portas para a vitória em Cristo, para a salvação. E libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Irmãos, nós somos livres. Pela morte de Cristo, nós fomos libertos. Libertar aqueles que por medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. As correntes caíram, nós somos livres, livres, livres na escolha, livres no desejo de santidade, livres para correr na direção da nossa meta, que é o céu. Terminando a leitura, veio em socorro não dos anjos, e sim da raça de Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, a cada um de nós pertencemos a essa raça. Ele não vem socorrer aos anjos porque os anjos já contemplam a Deus face a face, já adoram a Deus, mas ele veio sim em socorro a cada um de nós, e por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. E aí termina dizendo: de fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Por isso, meus irmãos, tudo que Cristo viveu semelhante aos seus irmãos, a cada um de nós, como eu disse, menos o pecado, é tudo isso uma forma dele conhecer na pele, para que ele pudesse ser um pontífice, aquele que fosse à frente do povo, compassivo, que anda no mesmo passo, compassivo, fiel, no serviço de Deus, para expiar os pecados do povo. É muito amor, é muita compaixão, é muita misericórdia. Senhor, e é essa misericórdia que nós clamamos neste momento em nossa vida. O Senhor conhece também os sofrimentos do teu povo. Jesus, quantos pedidos eu tenho recebido pelas famílias. Ontem, Jesus, foi tanta gente pedindo oração pelo casamento, pedindo libertação do vício da bebida. Quantos lares que o vício da bebida está destruindo o casamento, destruindo os filhos, levando também os filhos a fazer a mesma coisa. Jesus, eu vos clamo nessa manhã de hoje em favor de todas as famílias, pelo diálogo das famílias, pelo diálogo dos casais,
pela oração, para que a oração aconteça dentro dos lares, para que as famílias sejam famílias de Deus, famílias orantes, para que os jovens desejem buscar a presença de Deus. Senhor, eu me coloco na sua presença em favor de todos aqueles que neste momento estão passando por tribulações. O Senhor conhece tão bem toda dor, todo sofrimento. Vinde em auxílio de todos aqueles filhos e filhas que hoje estão gritando pelo teu socorro, gritando pela sua misericórdia. Vinde em nosso socorro, derramai a tua bênção e que tudo aquilo que é mal seja destruído, cancelado, revogado e que permaneça no coração dos filhos e filhas de Deus a tua paz, o teu amor, a tua compaixão e a tua infinita misericórdia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.